ali com Jesus para ali marcar a sua agenda para estar pregando. A fama de Jesus estendia em todas as regiões. Jesus, ele nasce em Belém, cresce em Nazaré e começa seu ministério em Cafarnaum. Jesus, então, ele vai aparecer por volta de 30 anos, quase 30 anos, a Bíblia especifica isso, quase 30 anos, e assim começa seu ministério. Jesus, então, ele vai sair pregando, ministrando, curando, estabelecendo o reino de Deus no coração das pessoas. Aonde ele passava, ele tinha compaixão. Aonde ele passava, ele tinha empatia. Aonde ele passava, ele sentia a dor daqueles que estavam acometidos por alguma enfermidade ou possesso por demônios. Entenda, todos aqueles que foram levados até ao Senhor jamais saíram sem ser tocados pela sua vontade. Todos aqueles que levaram alguém que estava enfermo, todos aqueles que levaram alguém que estavam possessos por demônios, todos aqueles que estavam ali precisando de algo, seja de ordem física ou espiritual, todos aqueles que foram de forma aberta e de forma intensa buscar ao Senhor, de maneira alguma eles voltaram sem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Mestre. Aqui nesse capítulo não foi diferente. Alguém trouxe esse homem, que a Bíblia diz que estava mudo por um demônio. Mateus vai descrever que era surdo e mudo. Marcos vai descrever que era surdo e mudo. Mas Lucas aqui vai descrever só a parte do mudo. Não importa. Mas alguém foi ali restaurado. Alguém ali foi tocado. Alguém ali foi alcançado pelo Mestre. Como eu te disse, todos aqueles que foram levados até o Senhor e aqueles que o buscou de forma intensa, jamais foram despedidos sem que houvesse uma transformação e um apanhar da graça do Senhor. Entenda, Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 3 vai dizer: porque Deus é quem opera tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Quando Ele quer, querido, Ele faz. Quando Ele quer estabelecer a sua vontade, ninguém segura. Quando Ele quer estabelecer o seu querer, não tem ninguém que entra na frente. Entenda, Isaías 43, versículo de número 13 vai dizer que antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem vai impedir? Talvez você entrou aqui nessa noite com uma perspectiva, com algo no coração, e a palavra de imediato para a tua vida é: espera, porque o querer de Deus, o efetuar de Deus, a vontade de Deus estabelecerá na tua vida. Apenas creia. Aquele homem, ele chega, alguém trouxe, alguém levou. Jesus estava nas proximidades da Galileia e Jesus está ali. Levaram um homem mudo, e naquele momento houve-se um milagre. Houve-se a manifestação do Todo-Poderoso na vida daquele homem. A glória de Deus foi estabelecida. O milagre foi concretizado naquele momento. Aquele mudo ou surdo, independente se era mudo ou surdo, mas ele foi alcançado, ele foi curado. E quando ele é curado, aqueles que estavam em volta, os discípulos, estavam em volta do Senhor. Tinha aqueles que estavam ali observando se Jesus ia cometer alguma falha, se Jesus ia cometer algum inequívoco, que era os fariseus, aqueles doutores da lei que estavam ali querendo pegar Jesus em alguma situação, querendo pegar Jesus em algum erro, mas eles não entendiam, eles não compreendiam que o próprio Deus estava caminhando na terra, que o próprio Deus é quem estava ali estabelecendo o seu reino, estabelecendo o seu ministério, fazendo
fazendo a vontade do Pai, fazendo a vontade e o querer do Pai, e ali fazendo a obra. Eles não entendiam que Cristo estava ali, o Messias que Isaías profetizou, que todo o Antigo Testamento falou, que todos os profetas menores falaram, que todos os patriarcas falaram, que todos os homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento evidenciaram na pessoa de homens em simbologia que um dia ele viria. Eles não estavam acreditando, eles não estavam percebendo que o próprio Deus estava ali, que o Messias prometido estava no meio deles. Então, se eles não estavam entendendo, Jesus está curando, Jesus está manifestando o seu poder, eles então, com tanta inveja, enciumados, porque fariseu tinha uma mensagem chucra, fariseu tinha uma mensagem morna, fariseu, aleluia, não tinha mensagem que atraía, não tinha mensagem que prendia a pessoa ali, a atenção da pessoa. Fariseu não tinha mensagem que ia no profundo da pessoa, na alma, que não sabia o coração, aleluia, os anseios da alma. Eles, enciumados, vão abrir a sua boca. Preste atenção aqui. Quando os fariseus veem o mudo falando, eles vão dizer, mas alguns deles diziam, versículo 15, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Eles, enciumados, vão acusar, vão ali naquele momento dizer, isso aí, ele está expulsando, está agindo, está manifestando aí, porque é demônio. Entenda, a inveja e o ciúme fazem com que palavras irracionais saiam da nossa boca. Eles não estavam ouvindo o que estava falando, eles fecharam os olhos, o coração, para o que eles estavam vendo e presenciando naquele momento, e eles vão falar palavras que não têm racionalidade. Eles vão acusar Jesus de estar operando por Beelzebu, príncipe dos demônios. Isso que é para a nossa vida também, para o nosso labutar diário, para o nosso dia a dia. A inveja é algo terrível, o ciúme também. E quando isso está de forma intensa, as palavras saem, porque o que está no coração é o que fala a boca. Se o coração está cheio de ciúme, de inveja, o que vai sair da minha boca? Coisa ruim, coisa que não presta. E naquele momento, quando eles vão dizer que Jesus estava expulsando por Beelzebu, príncipe dos demônios, eu quero aqui falar a respeito também disso, em 2 Reis, capítulo de número 2, acerca de um homem chamado Eliseu, que agora está do lado de Elias profeta. Eliseu foi aquele que foi chamado para estar no lugar de Eliseu, mas Elias ainda não foi tomado. A Bíblia vai dizer que então Elias vai falar com Eliseu dizendo, ei, pede-me algo, o que quiseres que eu te faça. Quando Eliseu ouve aquela palavra, Eliseu vai dizer para Elias, falando, olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. A Bíblia vai dizer que então aonde Elias ia, Eliseu estava junto. Elias ia para um lugar, Eliseu estava colado. Porque a palavra era, se tu me veres sendo levado, receberás. A Bíblia vai dizer que então Eliseu está na cola de Elias. Creio eu que Elias vinha para um lugar privado, Eliseu estava colado. A Bíblia vai dizer que certa hora veio os carros de fogo, separaram os dois,
E Elias foi tomado pelo redemoinho e levado ao céu, e a sua capa cai sobre Eliseu. A Bíblia vai dizer que então Eliseu é tomado pelo Espírito que estava em Elias. Naquele momento, Eliseu está indo, e ali está diante do Jordão. Ele pega a capa que estava sobre Elias, e agora é dele, e então bate sobre as águas partem no meio, e ele está indo para Betel. Entenda, Eliseu está indo para Betel, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que Eliseu está indo, subindo para Betel, casa de Deus. Betel, casa de adoração. Betel, casa de oração. Eliseu está subindo. A Bíblia vai dizer que 42 jovens, a Bíblia não fala, provavelmente foi alguém que incitou esses 42 jovens a zombar de Eliseu. Pessoas invejosas, não satisfeitas com a capa de Elias que caía sobre Eliseu. A autoridade, alguém que estava invejoso, alguém que estava insatisfeito, alguém que estava enciumado. Mas por que ele? Por que ela? Ei, Deus escolhe quem quer, chama quem quer, abençoa quem quer, manifesta o seu poder para quem ele quer. 42 jovens, e lá tinha baixo, contralto, temor, tinha soprano dizendo: sobe calvo. Eliseu era calvo, era careca, creio que era mais careca do que eu. E então eles fizeram um coro dizendo: sobe calvo, sobe careca, sobe calvo, sobe careca, sobe calvo, sobe careca. A Bíblia vai dizer que Elias estende a mão e amaldiçoa os 42 jovens que estavam zombando, que estavam julgando, que estavam criticando a ele. E a Bíblia vai dizer que duas ursas saem dali e come os 42 jovens. O que eu quero dizer aqui com isso é que a inveja é algo que não é bom. Se Deus deu para alguém, acabou. Se Deus deu para fulano, é para fulano. O seu tempo ainda vai chegar. Se Deus abençoou Cicrano, amém, glorifica, se alegra. Mas não vai dizer: ah, ela não merecia, ele não merecia, não era o tempo dele. Ah, não, ele fez alguma coisa, fez aquilo outro. Não, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, ele está de olho em cada detalhe. Ele não erra. Ele não erra. E aqueles fariseus invejosos falou: epa, ele está fazendo isso por poder de Beuzebu, de demônios. E entenda, em João capítulo de número 8, versículo 48, também eles vão acusar Jesus de estar ali operando, falando acerca de demônios. Quando no capítulo 8 de João, versículo de número 48, eles vão dizer: pois os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que é samaritano e que tem demônio? Eles estavam invejosos ao extremo. Primeiro, eles vão dizer que Jesus era samaritano. O que era samaritano? Não era um judeu nato, um judeu raiz. Era mistura. Eram misturados, judeu com outra raça, samaritanos. E eles vão dizer que Jesus era um samaritano. Estavam então falando como demônio, pelo demônio. Ei, inveja e ciúme é algo que pode danificar o homem. Falo isso em todos os aspectos: aspecto social, no trabalho, dentro de casa. Isso é um perigo. Se nós não tivermos cuidado com isso, com esse quesito inveja, não vai ir nada bem. É o oi grande. É se olhar, deixa, é dele, é dela.
Não sinta inveja, não apavora. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Deixa cada um trilhar o seu caminho. Eu falo no seu tempo. Você tem um tempo, você tem um tempo, você tem um tempo. O seu tempo não é o do Senhor. Eu não posso olhar para o pastor Zé e falar assim: não seria eu? Não. Cada um tem seu tempo, e eu tenho que ficar na minha esperando o meu. Eu não posso olhar com olhar de inveja, com ciúme, porque Deus está de olho, observando tudo. Não tem como passar Deus para trás, querido. Não tem como. Se eu estou na profundeza do mar, lá está Ele. Se eu estou dentro de uma caverna, lá está Ele. Se eu estiver no mais alto, lá está Ele. Não tem como alguém frustrar os planos de Deus, o operar de Deus, a manifestação do Todo-Poderoso. Apenas creia. Não há inveja, não há olho gordo, não há olho grande que vai impedir o operar de Deus na sua vida. Talvez você está olhando: mas fulano está com olho grande, está com inveja. Problema dela, problema dele. Deus está operando, Deus está manifestando. O olho gordo dele não vai pegar, a inveja dela não vai pegar. Apenas siga o seu tempo. Quer ser abençoado? Pare com a inveja. Pare com o ciúme obsessivo. E eles vão ali falar que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. E ali outros tentando, querendo pegar ele em alguma coisa, dizendo: nos mostra um sinal. Qual sinal mais que eles queriam? Ali estava vendo um surdo ouvir, um mudo falar. Que sinal mais esses homens queriam? Sendo que Deus estava ali manifestando o seu poder. Tem muitos nessa época desse jeito. Dá-me o sinal, dá-me o sinal, dá-me o... Que mais sinal você quer, hein? Que mais sinal você deseja? Está aqui o sinal que Ele é o Todo-Poderoso, a raiz de Jessé, a estrela de Davi, o sol da justiça, o grandão da Galileia. Que mais sinal você quer? Está aqui, ó, de Gênesis e Apocalipse, Ele manifestando o seu poder, estabelecendo a sua vontade, estabelecendo e manifestando, dando a conhecer o seu caráter, a sua postura, a sua conduta, dando a entender do seu trabalhar, como ele trabalha. Está tudo aqui. Agora, tem uns que não quer ler, meditar, debruçar, se derramar, sentar, parar um momento para conhecer aquele que vive e reina para todo sempre. Está aqui, ó, o manual para dormir em paz, o manual para ficar tranquilo, para ficar sereno, para ficar sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, para entender que Ele está no controle de tudo, de todos, que nada foge da sua mão, que nada passa despercebido dos seus olhos, que aonde nós irmos Ele está, aonde nós estarmos Ele já foi, já está lá. Ele é e sempre será Deus. Tentando Ele dar-nos um sinal, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, Ele sabe. Ele sabe os pensamentos de todos aqui. Talvez nem todos aqui estão focados. Talvez nem todos. Alguns, quem sabe, estão com o pensamento longe. Mas Ele sabe todos os pensamentos.
E sabendo e conhecendo os pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado. A casa dividida contra si mesma cairá. Isso aqui é algo interessante. Jesus estava falando de reino, sobre o que os fariseus estavam falando dele expulsar demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Ele vai dizer: não tem como um reino dividido contra si mesmo se subsistir. A casa que está dividida, ela certamente vai cair. Fala de andar junto, de estar com o mesmo pensamento, a mesma visão. Quando nós trazemos isso para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, aqui comigo, aqui. Quando nós trazemos isso para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, fala de quê? Eu quero colocar algo específico dentro de casa. Se a casa está dividida, como ela ficará de pé? E como essa casa vai estar dividida? A mulher tem um papel, o homem tem um papel, os filhos têm o seu papel. E está onde? Está aqui, ó, no manual, ó. O manual está aqui. Está aqui. Qual é o papel da esposa? Qual é o papel do marido? Qual é o papel dos filhos? Quando todos os papéis estão encaixados em harmonia, estão em unidade, a casa vai bem. O labutar diário vai bem. Agora, quando a mulher quer tomar o papel do marido, o marido quer tomar o papel da mulher, e os filhos querem entrar no meio, colocando um contra o outro, a casa fica dividida. E como essa casa vai permanecer de pé nesse alvoroço, onde não tem unidade, onde não tem harmonia, onde não tem a mesma visão, a mesma condução? Como essa casa vai permanecer de pé se está desse jeito? Os filhos, o filho chega para o pai: ô pai, me dá isso aqui. O pai fala: não. Chega para a mãe: ô mãe, me dá isso aqui, toma. Dividiu. Qual é o bom senso? A mulher, o filho vem pedir, o que seu pai falou? Não, então é não. Não tem como dois andar juntos se não estiver com o mesmo pensamento. E o pai, e o marido, se ele não estabelecer conforme a palavra, de ser o cabeça da casa, de ser o sacerdote no lar, de estar ali cuidando, orando, de estar ali a todo momento, dando a direção para o filho, para a esposa, como conduzir, vai dar problema. Como tem dado hoje muitos divórcios. Não se ouve tanto divórcio como está tendo hoje. Por quê? Não está baseado na palavra. Porque quem está baseado na palavra, a casa não cai. A casa não cai. Mas quando está na palavra, é outra coisa. Qual é o papel da mulher? De estar ali como companheira, adjuntora. A palavra final é da mulher? Não. Do sacerdote, do homem. Quem estabeleceu isso, presbítero? O Criador de todas as coisas. Quem estabeleceu? Deus estabeleceu como seria o convívio no lar. Agora, algo que as mulheres não gostam e ficam temerosas nos dias de hoje é em questão de obedecer aos seus maridos. Isso é uma dificuldade hoje, porque a mulher conquistou a sua independência, mas em questão bíblica tem que seguir o padrão, tem que estar no papel,
E o marido, mais complicado ainda, de dar a sua vida por amor a ela. Vocês pararam para pensar o que é isso? Tá você com a sua esposa na rua, vem um assaltante com a arma e ele manda escolher, você ou ela. Você tem que dar a cara, dar a sua vida por ela, como Cristo deu à igreja e amou a ela. Não tem como o homem cobrar obediência, falando questão relacional dentro do lar, em saber que ele é o cabeça, ele é o sacerdote, sem que ele não estabeleça o seu chamado dentro de casa. Ele não dá, ó. Tem homem que é lerdo igual. Fala com a mulher que a mulher resolve. Se acha que as mulheres gostam disso? Não gostam. Homem tem que ser ativo. E aí, tá faltando isso aqui, vamos ali resolver, vamos ali fazer. Não estou falando que as mulheres não podem opinar, podem. Não estou falando que as mulheres não têm ideia, tem sim. Não estou falando isso não. Lembra de Abraão? Quando Sara falou assim com Agar, ó, deita com ele, tenha filho com ele. E naquele momento Agar tem um filho com Abraão, por nome de Ismael. Certo dia não estava dando certo mais dentro de casa. Sara chega para Abraão dizendo: olha, despede ela e o filho dela. Presta atenção. Abraão falou assim: complicado. Deus vai chegar para Abraão dizendo: escuta, Sara, despede ela e o filho. Você entendeu? Só que o parâmetro bíblico tem o papel do homem, tem o papel da mulher, tem o papel dos filhos em estar em obediência aos pais. Essa parte é ampla, vamos deixar com outra vez. Mas falando de casa em unidade, isso tem que ter, para a casa não cair, para que o diabo não entre e derrube a casa. O divórcio chega, o adultério chega. Tem que ter esse parâmetro bíblico para que tudo vá bem. Não estou falando que não tem briga, não tem casamento perfeito, não. Tem as briguinhas, as discordâncias, mas tudo vai ser tratado de forma tranquila, de forma que todos venham chegar em um bom senso e a vontade de Deus venha a ser prevalecida. E naquele momento Jesus vai esclarecer a mente dele, dizendo: não tem como uma casa dividida se subsistir, ela vai cair. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebu, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulso os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízos. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, a vós é chegado o reino de Deus. Só um dedo, ó. Não precisa nem de muita coisa, não, só um dedo. Quando Jesus, ele vai dizer no versículo de número 21 a seguir, sobre quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Quando Jesus fala de valente, ele está falando do seu adversário, o diabo, do nosso adversário. Jesus, Deus não tem adversário. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não tem adversário. Nós é que temos. Quando ele fala de valente, ele está falando do diabo, Satanás, a antiga serpente, o dragão, aquele que escarnece, o pecador. Quando ele fala do valente, ele está falando do mentiroso, do ladrão, do enganador. Como dizem João capítulo de número 8, verso de número 44, que ele vai dizer:
vós tendes por pai ao diabo, falando para os fariseus, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se alguém aqui está mentindo, seu pai não é Deus, não, é o diabo. Fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ah, mas é uma mentirinha. Fala até profano, né? Mas é uma mentirinha santa. É uma mentirinha pro bem. Um abismo chama outro e vai caindo. Porque a queda não é da noite pro dia, não. Não é da noite pro dia. Alguém se desvia. Ih, fulano desviou, estava ontem, estava uma bênção. Você viu por fora. Mas estava caindo, precipitando. O declínio é dia após dia. Naquilo que não tem nada a ver, não tem problema. Não. Mas o diabo, ele é mentiroso, o pai da mentira, não se firmou na verdade, e tudo que ele profere é mentira. Em João capítulo de número 10, versículo de número 10, Jesus vai dizer que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Falando daquele que veio mesmo para fazer essas coisas. O diabo, o valente. Ele é valente. Ele não recua. Sempre esteve ativo. Não tem como ele dormir. Ele não tem momentos de preguiça. Ah, hoje eu não estou bem. Hoje eu estou meio molengo. Eu não estou com tanta disposição. Não. Todos os dias ele está de forma ativa. Ele está de forma operante na terra. Para o quê? Enganar, matar, destruir, mentir. Ele é enganador, como diz 2 Coríntios capítulo de número 11, verso de número 11, verso de número 14. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Sabe o que é isso? É o que parece, mas não é. Aqui para mim. Aqui. É aquilo que vê, mas não é. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura. Ele toma a forma de anjo de luz, de coisa linda, de coisa boa. O diabo nunca vai chegar com carne de terceira. Não. Ele vai chegar com alcatra, com picanha, filé mignon, e vai passar de sua cara assim, ó. Toma, você quer? Lembra de Eva? A Bíblia vai dizer, não é eu, a Bíblia vai dizer, você vai conferir, que o fruto era belo aos olhos e desejoso. E o diabo, opa, é bonito, lindo, vou pegar ela nisso. Mostra o que é desejável, o que é bom. Ele nunca vai oferecer aquilo que não presta. Lembra quando ele foi tentar Jesus? O que ele ofereceu para Jesus? Levou Jesus ao monte muito alto, mostrou os reinos da terra e falou assim: tudo isso te darei, se me prostrares e me adorares. Se com Jesus ele ofereceu isso, e com nós, o que ele tem oferecido? Ele está de bituca, na espreita, e oferecendo. Ele é valente. A todo tempo ele está de forma sagaz, querendo tragar, querendo destruir. Mas quando Jesus, no capítulo 11 de Lucas, que nós lemos, ele vai dizer: quando o valente guarda armado a sua casa,
em segurança está tudo quanto tenho. Mas, sobrevindo outro, mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em quem confiava e reparte os seus despojos. O mais valente tem que prevalecer, querido. Aleluia. Quem é o mais valente? O verdadeiro, como diz João capítulo 14, versículo 6, e disse-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O verdadeiro. Quem é o mais valente? Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que em João capítulo de número 9, versículo de número 10, a parte B vai dizer que ele veio dar vida e vida com abundância. Ele vai dizer que ele é: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Glória a Deus. Quem é o mais valente? Jesus Cristo de Nazaré, que está todo o tempo conosco, cuidando, zelando, provendo. É aquele que toma a frente para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Lembra 2 Crônicas capítulo 20, versículo 17, quando Josafá está com medo porque 3 reis, 3 exércitos está vindo contra ele para o atacar, e ele vai clamar ao Senhor acerca disso para o livrar. No versículo de número 17, Deus vai mandar um profeta dizendo: ó Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai de pé e tu verás a salvação do Senhor. Ele está à frente do seu povo. Ele é o mais valente. Ah, mas o diabo está a todo momento me atacando, me perseguindo. Jesus é o mais valente. Jesus é o mais valente. Josué capítulo de número 5, verso de número 13. Jericó está prestes a ser atacada pelo povo de Deus. Ordenança do Senhor. Josué, como líder da nação, foi até a proximidade de Jericó para averiguar, para observar, porque é assim como o exímio estrategista faz, como aquele que está na frente da guerra. Primeiro ele vai estudar o território, estudar os inimigos, estudar todas as entradas que eles podem entrar. E Josué estava ali, observando. É como eu lendo e imaginando Josué aqui, olhando para Jericó. Preste atenção aqui. Josué olhando para Jericó, com espada. Aqui. Olha aqui para mim. A Bíblia vai dizer que então Josué está olhando e um varão, um anjo, aparece com a espada nua, que estava fora da bainha. Quando Josué vê, é como se eu vejo ele dando um passo, pegando a espada e dizendo: é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Naquele momento, aquele que está com a espada nua disse: eu sou príncipe dos exércitos do Deus vivo. Josué prostra. Aquele que está com a espada nua na mão não repreende. Isso dá a entender que não era um anjo. Se fosse um anjo, falava: levanta, eu sou conservo teu. Mas ele não repreendeu. A palavra que sai da boca daquele príncipe foi: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde tu pisas é lugar santo. O que isso quer dizer? Ele é o mais valente. Ele está com a espada nua. Ele está na frente, quebrando barreiras, quebrando grilhões, derrubando cadeias, quebrando arcos. Ele está na frente, porque ninguém pode surpreender ele.
Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Aleluia! Maravilha, E Jesus. por que tanto medo? Glória a Deus. E por que tanta dúvida pairando no seu coração? Aleluia. Sendo que o Todo-Poderoso está te observando? Oh, glória. Apenas humilha diante dele. Apenas prostra diante dele. Porque tu vai ver a ação do mais valente na tua vida. Apenas creia. Apenas creia. Quando eu falo do mais valente, a Bíblia vai dizer no capítulo 8 de Lucas, verso de número 35, de um homem possesso por demônios, numa cidade chamada Gadara. Ele estava colocando medo nos policiais da cidade, quebrando tudo no pau. Os fariseus não tinham como conter ele. Os fariseus eram fracos, não tinha como ele expulsar nada dele. Ele colocava medo nos fariseus, colocava medo nas autoridades da cidade, colocava medo nos habitantes da cidade. O homem estava possesso por demônios. Prendiam ele, mas ele quebrava as cadeias. Vivia nu, pelado, andava pelado na rua. Estava atormentado, não tinha casa. Tinha, mas não ficava nela. Mas vivia nos sepulcros, quem sabe comendo carne ou defuntos ali. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai para Gadara. Ele vai, pega os discípulos, coloca no barco, nós vamos ali para Gadara. Tem um cara ali que precisa saber quem é o mais valente. A Bíblia vai dizer que Jesus chega em Gadara. Quando ele pisa em Gadara, vem um demônio prostrando diante dele, querendo adorar. Ele não recebe adoração de demônio, não. Ele recebe a tua adoração. Agora, demônio, ele não recebe adoração. Logo aquele demônio vem prostrando. Oh, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, veio me importunar. Jesus falou: quem é? Quem está aí? Legião. Sabe quantos demônios tinha na carcunda daquele cara? Quase 6.000 demônios. Uma legião de Roma era composta de 5 a 6 mil soldados. Aquele homem estava tão possesso, estava carregado, vivia nu no meio da cidade. A sua mentalidade não existia mais. Os demônios tomaram, prenderam ele. Ele não tinha mais juízo mental. Foi tomado pelo diabo. E a Bíblia vai dizer que Jesus naquele momento pergunta: quem és tu? Ele vai dizer: legião. E ele vai dizer: a legião. Ó, não me mande, não nos mande para lá, o abismo, o inferno. Está vendo aquela manada de porco ali? Manda-nos para lá. Jesus falou assim: sai dele. A legião foi para os porcos. E no momento que os porcos tomaram a carga de demônios, eles precipitaram no abismo e caíram. Automaticamente os demônios foram para o abismo, caíram. Naquele momento, aquele homem, preste atenção aqui. Eu falei no início que todos aqueles que eram levados, que eram chegados até Jesus, não sairia de forma sem que haja a vontade dele estabelecida. Aquele homem agora foi restituído a sua vergonha. Quando todos viram, ele estava vestido. A Bíblia faz questão de detalhar. E viram aquele homem vestido. Restituiu a sua vergonha. Andava nu, que o diabo faz isso aí. Faz dessa forma. Deixa a pessoa sem vergonha. Sem vergonha. O que é uma pessoa com vergonha? Tem pudor. Veste bem, sem mostrar o que não é devido mostrar. O diabo faz isso. E aquele homem foi achado vestido aos pés de Jesus, restituído a sua vergonha. Naquele momento, aquele homem foi achado em perfeito juízo, sanidade mental. Estavam conversando.
conhecendo, sabendo, observando. Ele mesmo, por conta própria. Restituição do juízo. A terceira coisa que Jesus ali manifestou e operou foi a restituição da vida social. Ele estava sentado aos pés de Jesus. Sentado. Aquele homem não sentava. Ele vivia atormentado, para lá e para cá. Para lá e para cá. Foi restituído a sua vida social. E naquele momento, ele chegou diante de Jesus falando assim: deixa eu ir com o Senhor. Jesus olhou para ele e falou assim: olha, fique aqui, vai até a sua casa, conte, espalhe a grandeza que Deus fez na tua vida. Foi o que Jesus falou para aquele homem. Eu estou falando do mais valente. Quando ele chega, quando ele faz, quando ele opera, quando ele decreta, quando ele determina, acabou, querido. Não tem ninguém para impedir. Ele é o mais valente. E a sua identidade sempre foi exposta. Só em João, ele vai dizer, em João capítulo 6, versículo de número 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. No capítulo 8 de João, versículo de número 12, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10 de João, verso de número 7 e 9, ele vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. No capítulo 10 de João, versículo de número 11 e 14, ele vai dizer, eu sou o bom pastor. No capítulo de número 11 de João, versículo de número 25, ele vai dizer, eu sou a ressurreição na vida. Aquele que, porventura, morrer, eu ressuscitarei. Ainda que esteja morto, viverá. Ele é a ressurreição e a vida. No capítulo de número 14 de João, versículo 6, como eu havia falado, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15 de João, versículo 1 e 5 ao 5, ele vai dizer que ele é a videira verdadeira. A sua pessoa, a sua identidade sempre foi exposta na Escritura. Quando no capítulo de número 4, versículo de número 26, ele está conversando com a mulher samaritana, a prostituta, na beira do poço de Jacó, quando ela foi pegar água, ele vai dizer, eu sou o Messias, eu estou falando com você. Sempre foi exposta a sua identidade, dizendo, eu sou. Quando Moisés olhou para a sarça que ardia e não queimava, tinha fogo nela, mas não consumia, ele perguntou, mas como eu vou falar para o faraó quem me enviou? O Deus Todo-Poderoso vai dizer para ele, fala que quem te enviou foi o eu sou. O eu sou. No capítulo de número 8 de João, no verso de número 58, João capítulo de número 8, verso de número 58, quando os fariseus estão questionando a sua vontade, o seu poder, a sua identidade, então Jesus chegou no versículo de número 58, ele vai dizer, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. O que é isso? Eu sou o que sou. Eu sou a água, eu sou o pão, eu sou isso, eu sou aquilo. Fala da soberania, do poder, da autoridade. Fala da grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Bendito é o teu nome. E é o que eu estou falando aqui. O mais alente. Se coloque sobre os seus pés. Glória a Deus. Aleluia. Cadê o fundo? Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Feche os seus olhos. Você consegue? Tem gente que não consegue não. Eu fico só de olho, só observando.
Você consegue fechar os olhos? Eu, se deixar, eu fico com o olho fechado o culto todo. Para falar comigo tem que mexer. Ele é o mais valente. Certo dia, um poeta escreveu, falando sobre a questão do mais forte. Feche os seus olhos. Ele vai dizer que, segundo a graduação criada por Deus, chamado Rocha, se levantou um dia dizendo: eu sou a mais forte. E quando ela falou eu sou a mais forte, criado dentro de uma funilaria ou serralheria, foi-se criado ferro. O ferro se levanta, vai e esmiuça a rocha, quebra a rocha. Quando o ferro se levanta dizendo eu sou o mais forte, porque quebrei a rocha. Quando o ferro está ali em alvoroço dizendo que ele era o mais forte, vem criado na brasa o fogo e derrete o ferro. E o fogo se levanta em regozijo dizendo eu sou o mais forte, pois derreti o ferro que quebrou a rocha. Quando o fogo então se regozija, pula de alegria dizendo que era mais forte, veio a água e apaga o fogo. O fogo então é apagado pela água. A água se levanta dizendo dentre todos eu sou a mais forte, pois eu apaguei o fogo que derreteu o ferro que quebrou e esmiuçou a rocha. Quando o fogo está dizendo eu sou o mais forte, veio então a força da água e apaga o fogo. A água então se levanta e diz eu sou a mais forte. Apaguei o fogo que então derreteu o ferro. Estou repetindo, o ferro que esmiuçou a rocha. Quando o fogo se levanta, a água apaga o fogo, vem o sol se levantando dizendo eu sou o mais forte, pois então sequei a água. Naquele momento, a água que é secada pelo sol, a água que apagou o fogo que derreteu o ferro e o ferro que esmiuçou a rocha, então o sol se regozija. Epa, dentre todos eu sou mais forte. Quando o sol está dizendo eu sou mais forte, veio a nuvem tampando o sol. E a nuvem então se levanta regozijando dizendo eu sou a mais forte. Tampei o sol que secou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que esmiuçou e quebrou a rocha. Quando a nuvem dizendo que era mais forte porque tampou o sol, veio o vento empurrando a nuvem, e ele vai dizer dentre todos eu sou mais forte. Eu empurrei a nuvem que tampou o sol que secou a água que apagou a força do fogo, o fogo que derreteu o ferro e o ferro que esmiuçou a rocha. Dentre todos eu sou mais forte. Mas as montanhas veio e tampou a força do vento, e as montanhas se levantam dizendo eu sou a mais forte. Tampei a força do vento, o vento que então empurrou a nuvem que tampou o sol que secou a água que apagou a força do fogo, o fogo que derreteu o ferro e o ferro que esmiuçou e quebrou a rocha. Quando a montanha está dizendo eu sou a mais forte, veio o homem e destruindo a montanha. E o homem se levanta dizendo dentre todos vocês eu sou o mais forte, pois quebrei, destruí a montanha que parou a força do vento, o vento que empurrou a nuvem que tampou o sol que secou a água que apagou a força do fogo, o fogo que derreteu o ferro e o ferro que esmiuçou e quebrou a rocha. Quando o homem está em grande alvoroço dizendo que era o mais forte, veio a morte matando o homem. E a morte então vai dizer para o diabo: escreve aí na agenda, matei homem, matei mulher, matei patriarca, matei homem de Deus, escreve aí que eu sou a mais forte. Mas certo dia se levantou um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele é crucificado, ele é morto, e então pega a chave da morte, pega a chave do inferno, e então vai dizer para o diabo e para a morte: quem é mais forte?
Quem é mais forte? Eu estou dizendo que Ele é mais valente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pegou a chave da morte, Ele pegou a chave do inferno, está nas mãos dEle. Ele é o Todo-Poderoso. Creia nele, se derrame na presença dEle. Confie nele, espera nele. Eu quero que você saia daqui dessa noite pulando de alegria, porque o mais valente, Ele é o Senhor, Ele é o poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Como diz Deuteronômio 32, 39: vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, faço viver, firo, saro, e ninguém possa escapar das minhas mãos. Ele é o Todo-Poderoso. Ainda com os olhos fechados, eu quero orar pela tua vida. O mais valente, quando ele entra, o endemoniado é libertado, o que está enfermo é curado. Quando há entrega, aquele que o busca, ele salva. Aquele que se arrepende, ele estende a graça e abraça. O Todo-Poderoso, aquele que não há sombra de variação, ele que transforma a vida do homem, pega do lamaçal de pecado, faz acertar com príncipes. Esse é o mais valente. Ansiamos por Ele todos os dias. Você que está aqui nessa noite, se derrama na presença dEle, sem economia. Apenas se derrame. Pai, graças nós te damos, Senhor. Obrigado pela tua palavra, pois ela é digna de toda aceitação. É ela que nos renova, restaura, traz-nos paz, alegria, faz-nos ter uma nova perspectiva, nos orienta a cada dia nessa terra, faz-nos atraçar em verdes pastos, a caminhos tranquilos ela nos leva, pois tu és o nosso bom pastor. Jesus, toma o teu povo nas tuas mãos, aqueles que atentaram para a tua palavra nessa noite, aqueles que não dormiram, aqueles que não saíram aqui da presença do Senhor. Fala em pensamentos, toma em tuas mãos, vai manifestando o teu poder, a tua graça, cura, liberta, transforma. Atende, ó Deus, os pedidos, o clamor. Ó Deus, vai colhendo as lágrimas, atende as orações, as súplicas. Estabeleça a tua vontade, ó Pai, na vida do teu povo, da tua igreja, da tua noiva. Atende os anseios da alma desse homem, dessa mulher, desse jovem. Ó Jesus, nós te rendemos graças. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus por tudo. Deus abençoe os irmãos. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que você se atentor a ela, come ela, mastigue ela, volta de novo comendo ela. Nós não somos bode não, que remói, né? Mas a palavra deve ser remoída. Volta e come.